Irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Deus abençoe sua vida, seu coração, sua família, seu ministério. Eu quero convidar você para, antes de abrirmos a Bíblia, curvarmos a nossa fronte, vamos falar com Deus, pedir a direção do seu Espírito, acalmar o nosso coração. Deus está neste lugar. Ele é o Deus que fala e fala pela sua palavra. Deus, nós queremos ouvir a tua voz nesta manhã. Prepara o nosso coração, a nossa mente. Predisponha-nos a receber tudo quanto tu tens para nós. Tira do nosso coração toda ansiedade, toda angústia, toda distração. E dá-nos agora experimentar um toque da tua mão. Que todo o nosso pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo. E que este lugar seja cheio da tua glória. Que a luz do teu rosto se resplandeça neste lugar. Que o nosso coração seja alcançado de forma eficaz pela ação do teu Espírito. Para isso, cubra-nos com o sangue do Cordeiro, limpa-nos de todo o pecado, lava-nos completamente. E então, Deus, cobre-nos também com o óleo da tua unção, com a virtude do teu Espírito, para que os teus propósitos sejam estabelecidos nesta manhã na vida do teu povo. Que a tua igreja seja revestida de graça e poder, para que ela saia desta assembleia mais forte, mais coesa, mais humilde, mais ousada, mais comprometida com a tua palavra, mais santa, mais operosa, para um ano de abundantes colheitas para a glória do teu nome. Deus, nós dependemos de ti, não somos nada sem Jesus, nada podemos fazer sem Ele. Tem misericórdia de nós e assiste-nos em nossa fraqueza, em nome de Jesus, amém. Convido você para abrir sua Bíblia comigo, por favor, em Apocalipse. Enquanto eu peço um irmão generoso que me traga um copo d'água sem estar gelado, por favor. Apocalipse capítulo 1. Nós vamos ler os versos 9 a 13. Apocalipse 1, 9 a 13. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Capítulo 3, versos 14 a 22. Ao anjo da igreja
em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, a fim de te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci, sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Irmãos amados, os anos amargos da perseguição à igreja de Deus haviam chegado. Desde que Nero, com 17 anos de idade, no ano 54 da era cristã, assumiu o governo de Roma. Nero era um homem louco, devasso, violento, mandou matar sua própria mãe e outros membros da sua família. 10 anos depois, precisamente no dia 17 de julho de 64, Nero, com a sua megalomania, querendo construir uma Roma mais bela, pôs fogo na capital do império. Subiu para o alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira, assistindo o espetáculo das chamas, devorando a cidade de Roma. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio, de 17 de julho a 24 de julho. Quando o incêndio acabou, a cidade estava devastada. Dos 14 bairros de Roma, 10 deles tinham sido destruídos. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. E começa uma brutal perseguição contra a igreja. Naquela época faltou madeira para se fazer cruz, tamanha a quantidade de crentes que foram crucificados em Roma. Os crentes eram amarrados nos postes, cobertos de piche e queimados vivos, para iluminar as noites de Roma. Um verdadeiro massacre. 2 anos depois, ano 66, explode uma rebelião dos judeus em Israel, porque a sinagoga judaica fora profanada em Cesareia Marítima, e os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma em Israel, se rebelam contra Roma. Roma manda para lá o general Tito, para tentar debelar aquela rebelião. 2 anos depois, ano 68, Nero está numa situação insustentável com o Senado romano. Ele é deposto pelo Senado e, desesperado, tira sua própria vida. 2 anos depois, ano 70, a rebelião em Israel está incontrolável. O general Tito cerca a cidade de Jerusalém, invade a cidade de Jerusalém, destrói a cidade de Jerusalém, queima o templo de Jerusalém, mata ao fio da espada milhares de judeus e cristãos, e promove o que nós chamamos de a maior diáspora, a maior dispersão dos judeus de todos os tempos,
desde o ano 70 até 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Nesse mesmo ano 70, o imperador Vespasiano inaugura o Coliseu Romano na cidade de Roma. E na festa de inauguração de 100 dias, mais de 10 mil crentes foram mortos com requinte de crueldade. Eram enrolados em peles de animais e jogados na arena, para os cães morderem, para os touros pisarem e para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Ano 86, assume o governo de Roma Domiciano, chamado de o segundo Nero, pela crueldade com que perseguiu a igreja. É o primeiro imperador a arrogar para si o título de Senhor e Deus, pois foi este imperador Domiciano que deportou o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, capital da Ásia Menor, para a ilha do Mar Egeu, a ilha de Patmos. Vale destacar que a essas alturas, todos os demais apóstolos do Senhor Jesus já estavam mortos pelo viés do martírio. João era o último representante do grupo apostólico. E o propósito de Domiciano era isolar o apóstolo numa ilha vulcânica, era calar a sua voz, era fechar todas as portas da terra para ele. Mas quando todas as portas da terra se fecharam para João, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Nos tempos mais sombrios da igreja, Deus continua no trono, e Ele continua governando e dirigindo a sua igreja. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor. Quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando João se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele. Ele vê 7 candeeiros de ouro, ele vê as 7 igrejas, e no meio das 7 igrejas, um semelhante a filho de homem. O mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. É o prolongamento histórico da encarnação do Verbo. Mas o Cristo que João vê, não é o Cristo angustiado até a morte, suando sangue, prostrado sobre os seus joelhos, com o rosto em terra, com forte clamor e lágrimas, numa batalha decisiva na história da humanidade. O Cristo do Getsêmani. O Cristo que João vê, não é o Cristo cuspido, humilhado, espancado do sinédrio judaico. O Cristo que João vê, não é o Cristo esmurrado, humilhado, vilipendiado e condenado à morte cruz do pretório romano. O Cristo que João vê, não é o Cristo que caminha trôpego pelas ruas de Jerusalém, sob o peso daquele lenho maldito, sob os apupos e vaias de uma multidão tresloucada, ensandecida e sangue sedenta. O Cristo que João vê, não é o Cristo suspenso entre a terra e os céus, pregado naquela cruz, sob as vaias de uma multidão cheia de sede de sangue. O Cristo que João vê é o Cristo da glória. Seus cabelos não estão mais cheios de sangue e poeira, mas são brancos como a alva neve. Os seus olhos não estão mais cheios de sangue, mas são como a chama de fogo. Os seus pés não estão mais presos ao lenho, mas são como bronze polido.
A sua voz não está mais embargada pela sede, mas é como voz de muitas águas. As suas mãos não estão mais presas à cruz, mas sustentam a igreja. O seu rosto não está mais desfigurado, mas brilha como o sol no seu fulgor. Quando João vê o Cristo da glória, ele cai como morto aos seus pés. Mas Jesus põe a mão direita sobre ele e diz: não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós não adoramos o Cristo que esteve vivo e está morto. Nós adoramos o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Nós adoramos o Cristo que está no trono. Nós adoramos o Cristo que tem as rédeas da história em suas mãos. Nós adoramos o Cristo que é o Senhor e o cabeça da igreja. Nós adoramos o Cristo que governa e reina no universo, e Ele é o Senhor da nossa vida. Mas preste bem atenção. Versículo 13, diz que João vê Jesus no meio da igreja. E eu quero dizer para você que Jesus está aqui em nosso meio. E é porque Ele está aqui que você e eu estamos aqui. É porque Jesus está aqui que esta assembleia se reveste de uma importância tão vital. Jamais nós deveríamos perder a perspectiva da presença de Jesus em nosso meio. Mas veja comigo, por favor, o capítulo 2, versículo 1. Ele não está apenas presente. Capítulo 2, verso 1 diz que Ele não está apenas no meio. Ele está andando no meio dos candeeiros. Eu quero dizer para você que Jesus está andando entre nós nesta manhã também. Ele está aqui. E Ele está andando em nosso meio para sondar a igreja, para investigar a igreja, para exortar a igreja, para corrigir a igreja, para disciplinar a igreja, para encorajar a igreja, para consolar a igreja, para fazer promessas à igreja. E na medida que Jesus vai caminhando no meio das igrejas, há um estribilho que é repetido em todas as cartas. O estribilho é este: eu conheço. 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 Para 5 dessas 7 igrejas, Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, ele vai usar a mesma expressão: eu conheço as tuas obras. Ele sabe o que você faz. Aquilo que o seu marido não sabe, ele sabe. Aquilo que a sua mulher não sabe, ele sabe. Aquilo que seus filhos não sabem, ele sabe. Aquilo que seus pais não sabem, ele sabe. Aquilo que os membros da sua igreja não sabem, ele sabe. Aquilo que você fez escondido para ninguém ver, ele estava lá. Aquilo que você fechou a porta e ficou atrás da cortina do anonimato, ele estava lá. Ninguém pode esconder nada daquele cujos olhos são como chama de fogo. Ele conhece as nossas obras. Mas para a igreja de Esmirna, Jesus vai usar uma outra expressão. Ele vai dizer assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Eu quero dizer para você que Jesus conhece a sua dor, as suas lágrimas, seus dramas, as suas lutas, suas madrugadas insones, suas noites indormidas, suas lágrimas copiosas. Ele sabe o drama que você está vivendo dentro da sua casa.
Ele sabe as lutas que você está travando lá no seu campo. Ele sabe. E Jesus me choca, porque a avaliação que ele faz da igreja é diferente da minha. Ele diz para a igreja mais pobre da Ásia assim: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Você e eu temos uma ideia do que seja uma igreja rica. O que é uma igreja rica para nós? É uma igreja que tem muitos membros? É uma igreja que tem um templo suntuoso? É uma igreja que tem um orçamento robusto? É uma igreja que tem muitos crentes e influentes na sociedade? O que é uma igreja rica para nós? Para a igreja mais pobre da Ásia, Jesus Cristo está dizendo o seguinte: você é pobre na terra, mas você é rica no céu. Você é pobre diante dos homens, mas você é rica diante de Deus. O que importa não é ser rico na terra, o que importa é ser rico no céu. O que importa não é ser rico na opinião dos homens, o que importa é ser rico na avaliação de Deus. Por outro lado, a igreja mais rica da Ásia, a igreja que tinha a melhor autoestima da Ásia, a igreja que se olhava no espelho e dava nota máxima para ela mesma, que dizia: eu estou rico, abastado e não preciso de coisa nenhuma. Jesus Cristo olha e faz outra avaliação: não, tu és pobre, miserável, cego e nu. Jesus conhece a sua igreja. Ele não tem uma opinião, ele tem o diagnóstico. Nós podemos impressionar os homens, mas jamais nós vamos impressionar a Jesus. Ele nos conhece por dentro. Mas para outra igreja, a igreja de Pérgamo, Jesus vai usar uma outra expressão. Ele vai dizer assim: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. E eu não sei se você já parou para perguntar por que Jesus Cristo disse isso acerca de Pérgamo. Você sabe que Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia, só perdia para Éfeso, que era a capital. E aconteceram dois fatos em Pérgamo que talvez levaram Jesus a esta afirmação. Primeiro, Pérgamo, quando se concorria na Ásia, qual cidade construiria o primeiro templo de adoração ao imperador, ganhou a concorrência de Éfeso. E Pérgamo construiu o primeiro templo ao imperador para ser adorado como um Deus. O que Jesus está dizendo, que qualquer lugar onde um homem é venerado, aí está o trono de Satanás. Porque culto à personalidade tem inspiração satânica. O humanismo é satânico. Deus não divide a sua glória com ninguém. Nenhum homem pode ser colocado no pedestal. Nenhum homem pode ser incensado. Todos nós estamos nivelados no mesmo patamar, somos servos. Deus não aceita que nenhum homem seja venerado e aplaudido como se fosse um Deus. Só Deus é Deus. A segunda razão é porque Pérgamo hospedava o templo de Esculápio, o deus da cura. Pessoas vinham do mundo inteiro a Pérgamo para serem curadas por este ídolo, chamado Esculápio, deus da cura. E o símbolo de Esculápio era uma serpente. É por isso que até hoje, quando você vai ao seu médico, você vai ver bordado no jaleco branco de seu médico uma serpente. Isso vem de Pérgamo. Isso vem de Esculápio. Isso vem do Deus da cura. E o que Jesus está dizendo, que qualquer adoração a um ídolo feito pelo homem, aí está o trono de Satanás. Porque a idolatria é satânica. Porque por trás dos ídolos estão os demônios. O que me impressiona é que onde Satanás tem um trono, Jesus estabelece uma igreja para adorá-lo.
A cidade mais idólatra pode ser o centro onde a igreja de Deus vai florescer e vai proclamar o evangelho que liberta, que transforma e que salva o homem. Jesus está andando no meio das suas igrejas. Ele está aqui hoje, andando entre nós. E na medida que Jesus está andando no meio das igrejas, ele vai fazer elogios a umas igrejas, vai fazer elogios e censuras a outras igrejas. Mas a uma igreja não tem nenhum elogio, só tem censuras. Para quais igrejas Jesus Cristo faz elogios sem censura? Apenas para duas. Para quais igrejas? Para Esmirna e para Laodiceia. Esmirna era a igreja mais pobre, e Filadélfia, Filadélfia, não Laodiceia, Filadélfia era a igreja mais fraca. Jesus Cristo escreve para a igreja de Filadélfia: eu conheço as tuas obras, tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Não tenham medo de ir para a cidade mais hostil, porque se Deus abriu a porta lá, ninguém pode fechá-la. Quem abre a porta é Deus, quem abre o coração do pecador é Deus, quem faz a obra da salvação é Deus. Para 4 igrejas, Jesus Cristo faz elogios e faz censuras. Para a igreja de Éfeso, Jesus elogiou a fidelidade doutrinária daquela igreja. Ela colocava à prova os falsos apóstolos, que se diziam apóstolos, mas não eram. Aquela igreja odiava as obras dos nicolaítas. Jesus Cristo diz: eu também odeio. Com isso, Jesus está dizendo uma coisa importante para nós, irmãos. Uma igreja, para agradar a Jesus, não pode transigir com a verdade absoluta das Escrituras. Uma igreja, para receber o elogio de Jesus, precisa ser íntegra doutrinariamente. Nós não podemos vender nossa consciência. Nós não podemos tornar o evangelho mais palatável para agradar o gosto da freguesia. Nós não fomos chamados para sermos populares, nós fomos chamados para sermos fiéis. Pregar um outro evangelho, para agradar o povo, para atrair o povo, mas para manter o povo na escravidão da perdição eterna, é loucura. Jesus elogia a igreja de Éfeso pelo seu zelo, pelo seu apego à verdade. Por outro lado, Jesus Cristo diz assim para esta igreja: eu tenho uma coisa, porém, contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. E aqui há um perigo. O perigo que na própria defesa da verdade, nós corremos o risco de perdermos a piedade. Mantemos a ortodoxia, mas perdemos o fervor. Tantas igrejas áridas, tantos crentes secos, são ortodoxos de cabeça, mas são hereges de conduta. Tem luz na cabeça, mas não tem fogo no coração. Conhecem muito a respeito de Deus, mas não têm intimidade com Deus. Os cultos acontecem mecanicamente, mas não tem plenitude de vida, não tem plenitude de alegria, não tem um senso profundo da glória de Deus ali presente. Por outro lado, Jesus se aproxima da igreja de Tiatira, e Tiatira é o oposto de Éfeso. Jesus elogia a igreja de Tiatira, porque agora, quando escreve, a igreja tem mais fé, mais amor e mais obras, do que lá no início. Mas Jesus diz: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu toleras esta falsa profetisa Jezabel, que está induzindo o meu povo à prostituição. Preste bem atenção nisso. Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. Nós poderíamos ser a igreja mais acolhedora da cidade, a igreja onde borbulha
com grande abundância a comunhão, a fraternidade, a celebração, mas se aí não tem palavra de Deus, essa igreja não agrada o Senhor Jesus. Nós não podemos separar o que Deus uniu: doutrina e vida, teologia e ética, credo e conduta. As duas coisas caminham juntas. Jesus se dirige agora à igreja de Pérgamo, e ele vai elogiar a igreja de Pérgamo, porque a igreja de Pérgamo tinha gente tão fiel como seu líder Antipas, que estava pronto a morrer por Jesus. Antipas, o líder da igreja, foi martirizado, e os historiadores dizem que ele morreu carbonizado dentro de um boi de bronze encandecido. Mas nessa mesma igreja que tem gente fiel, tem gente flertando com as doutrinas de Balaão, tem gente flertando com o pecado e com o mundo, numa mesma igreja. Nas minhas andanças pelo Brasil afora, as pessoas me perguntam assim: pastor Hernandes, qual avaliação que o senhor faz da igreja evangélica brasileira? Sabendo que eu sou um pastor presbiteriano, às vezes me perguntam: qual avaliação que o senhor faz da igreja presbiteriana? Às vezes a pergunta é mais específica: qual avaliação que o senhor faz da igreja que o senhor pastoreia? E a minha resposta é a mesma sempre. Eu respondo assim: vai muito bem, muito bem. Vai mais ou menos. Vai muito mal, muito mal. Sabe por que eu respondo assim? Porque numa mesma igreja local tem gente cheia do Espírito Santo de Deus, tem gente capengando na fé, e tem gente vivendo em pecado, e não vai parar até ser flagrado. Numa mesma igreja, cantando no mesmo coral, participando da mesma ceia, cantando os mesmos hinos, escutando o mesmo pastor. Jesus se dirige à igreja de Sardes. Aquela igreja tinha uma fama na cidade: tu tens nome de que vive, mas tu estás morta. Tem uns poucos ainda que não contaminaram as suas vestiduras. E Jesus me impressiona tanto, irmãos, porque a avaliação dele é diferente da minha. Para a igreja que é pobre, Jesus diz: não, você é rica. Para a igreja que é rica, Jesus: não, você é pobre. Para a igreja que se diz viva, Jesus: não, você está morta. Para a igreja que é fraca, Jesus: não, eu coloquei diante de você uma porta aberta. O que Jesus está me ensinando é o seguinte: o que importa não é o que eu penso acerca de mim mesmo. O que importa não é o que as pessoas falam acerca de mim. O que importa é o que Jesus fala a meu respeito. Mas para uma igreja, irmãos, para uma igreja, não teve sequer um elogio, só teve censuras. Para qual igreja? Laodiceia. E eu quero que agora você vá comigo para o capítulo 3. Laodiceia era a igreja mais rica. Laodiceia era a igreja que, numa autoavaliação, alcançou nota máxima, porque ela se olhava no espelho e dizia assim: nós estamos muito bem na fita, nossa igreja é maravilhosa. Era uma igreja narcisista, apaixonada por ela mesma, um alto conceito de si mesma, rasgava abridos elogios a si mesma. E Jesus Cristo se aproxima desta igreja e diz o seguinte: vocês estão me dando náuseas. Náuseas. E eu queria aqui olhar esse texto sob 3 perspectivas. Dos versos 15 a 17, Jesus está fazendo um diagnóstico. Dos versos 18 a 20, Jesus Cristo está fazendo um apelo.
E os versos 21 e 22, com base no verso 14, Jesus Cristo está fazendo uma promessa. Jesus foi o maior comunicador de todos os tempos. E como comunicador que era, Jesus Cristo lia o texto e lia o contexto, lia o texto e lia o povo. Era fiel e relevante. E Jesus vai criar algumas pontes de contato para comunicar com essa igreja. E ele vai fazer um diagnóstico. E eu não sei se você parou para perceber porque é que ele usou as figuras que usou nessa carta. Por exemplo, frio, quente, morno, ouro puro, vestes brancas, colírio. Por quê? Aleatoriamente? Por acaso? Não, absolutamente não. É que Jesus estava conhecendo a cultura, conhecendo a economia, conhecendo a indústria, conhecendo a vida, conhecendo a geografia. Você sabe que Laodiceia ficava na região chamada do Vale do Rio Lico, a região mais próspera da Ásia, ainda hoje a região mais próspera da Ásia Menor. Naquele vale tinham 3 cidades, 9 quilômetros uma distante da outra: Hierápolis, Colossos e Laodiceia. Eram tão próximas que quando Paulo escreveu sua carta aos Colossenses, está lá no capítulo 4, ele ordena que a mesma carta fosse lida em Hierápolis e também em Laodiceia. Hierápolis era mundialmente conhecida, e ainda o é hoje, pelas suas fontes de águas quentes. Há uma montanha de rochas calcárias brancas chamada Castelo de Algodão, onde as águas brotam quentes e vão caindo e formando piscinas naturais em cascatas, e pessoas vinham e vêm do mundo inteiro para tomar banhos em águas quentes, banhos terapêuticos. Era a nossa Poços de Caldas ou Caldas Novas brasileiras. Do outro lado do rio Lico ficava Colossos, mundialmente conhecida pelas suas fontes de águas frias e geladas, também terapêuticas e curativas. Do outro lado ficava Laodiceia. Não tinha fontes, nem de águas quentes, nem de águas frias. As águas que chegavam em Laodiceia vinham das montanhas por meio de aquedutos e chegavam lá mornas, tépidas, impróprias para beber, impróprias para uso terapêutico. E Jesus pega o gancho da geografia e diz: quem dera tu fosses quente como as águas de Hierápolis, quem dera tu fosses fria como as águas de Colossos, mas porque tu és morna como as águas que chegam na cidade, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que Jesus quis falar do ouro? É porque Laodiceia era o maior centro bancário da Ásia, era a cidade dos endinheirados. E Jesus quis dizer: vocês se orgulham do ouro que vocês têm? Pois eu aconselho que vocês comprem de mim ouro refinado para enriquecer a vida espiritual de vocês. Por que Jesus usou a figura das vestes brancas? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor. As fábricas de roupas se multiplicavam ali. A lã negra era mundialmente conhecida. E Jesus está dizendo o seguinte: vocês se orgulham das suas fábricas de roupas, pois espiritualmente vocês estão nus. Por que Jesus usou a figura do colírio? É porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. O pó frígio, um remédio produzido ali, era mundialmente conhecido. E Jesus está dizendo: vocês se orgulham das suas clínicas de oftalmologia, mas espiritualmente vocês estão cegos. O que é que Jesus está fazendo? Um diagnóstico. Mas sabe o que me impressiona no diagnóstico de Jesus? Não é o que ele vê, é o que ele não vê. Irmãos, por favor, se possível hoje ainda, leia essas 7 cartas numa sentada só, e vocês vão ficar surpresos com um fato. Primeiro, a igreja que mais provocou sofrimento em Jesus, a única igreja que não recebeu nenhum elogio de Jesus, primeiro, não recebe nenhuma denúncia de Jesus de qualquer problema teológico e doutrinário. Não há denúncia de falsos mestres. Não há denúncia de falsos apóstolos. Não há heresias naquela igreja. A heresia estava atacando Éfeso, a heresia já tinha atingido Pérgamo, Tiatira.
Mas heresia não tinha chegado lá. Diríamos hoje que Laodiceia era uma igreja ortodoxa. Ortodoxa. Mas apesar de ser ortodoxa, ela está provocando náuseas no Filho de Deus. Leia novamente as cartas. E você verá que não há denúncia nenhuma de Jesus a essa igreja de problemas morais. Era uma igreja ética. Tinha problemas morais na igreja de Pérgamo, tinha problemas morais na igreja de Tiatira, tinha problemas morais na igreja de Sardes, onde a maioria tinha contaminado as suas vestes, mas não havia problemas morais na igreja de Laodiceia. Não havia escândalos. A vida do povo recebia aplausos da sociedade e aplausos internos. A igreja desfrutava do máximo conceito interno e externo. Não obstante isso, essa igreja está provocando náuseas no Filho de Deus. Apesar de ser ortodoxa e apesar de ser ética, leia as cartas, e vocês verão que não há nenhuma denúncia de Jesus de pobreza nessa igreja. Havia pobreza em Esmirna, havia pobreza em Filadélfia. Essa igreja é rica, essa igreja é próspera. Os teólogos da prosperidade jamais fariam sucesso lá, porque todos os crentes eram ricos. Não obstante ser ortodoxa, ética e próspera, essa igreja está provocando náuseas no Filho de Deus. Leia as cartas, e vocês verão que não há nenhuma denúncia de Jesus de perseguição. Havia perseguição religiosa em Éfeso, havia perseguição política em Pérgamo. Essa igreja está em paz. Se eu fosse crente e morasse na região, naquela época, eu ia querer ser membro da igreja de Laodiceia. Ortodoxa, ética, próspera e vive em paz. A grande pergunta, irmãos, o que é que Jesus viu? Qual foi o diagnóstico de Jesus que o fez sofrer tanto? Apenas uma coisa. O que Jesus viu foi falta de fervor espiritual. Falta de fervor espiritual. E meus amados irmãos, eu tenho pregado em mais de 1000 igrejas evangélicas no Brasil. E o que eu constato na igreja evangélica brasileira é falta de fervor espiritual. Eu não estou falando de estilo de culto. Eu não estou falando de emocionalismo autoproduzido. Eu não estou falando de fachada. Porque se fosse fachada, Sardes receberia os maiores elogios de Jesus. Tinha um nome na cidade, uma igreja avivada. Estou falando de um fervor produzido pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, há um marasmo, há uma sequidão, há uma falta de brilho nos olhos, há uma falta de entusiasmo, há uma falta de alegria indizível e cheia de glória. As pessoas se acostumaram, não há impacto mais da palavra de Deus, não há choro mais pelo pecado, não há arrependimento profundo, genuíno, não há plenitude do Espírito, há falta de poder, há falta de quebrantamento, há falta de choro, há falta de alegria, há falta de gozo no Senhor, há falta de fervor. Os crentes estão insípidos, áridos, secos, vazios, xoxos. Eu temo, meus amados irmãos, que a igreja evangélica brasileira esteja caminhando a largos passos para uma secularização. O índice de divórcio entre os crentes é quase o mesmo entre os não crentes.
O número de rapaz e moça que vai para a cama com o namorado dentro das igrejas é quase o mesmo fora das igrejas. O índice de crentes honestos nos seus negócios, que mentem para levar vantagem, é quase a mesma quantidade daqueles que não são crentes. Eu não sei se os meus colegas sofrem com isso, ou se vocês têm enfrentado esse tipo de problema. Mas por todo o Brasil, eu escuto isso, e eu, como pastor, estou triste com isso. As festas de casamento dos nossos crentes está se transformando numa vergonha. Uma vergonha. Quanto mais rica a família, pior fica. Você sai da igreja, onde você prestou um culto a Deus maravilhoso, e vai para um rico cerimonial, e lá o pau quebra. O pau quebra. A música que rola lá não tem nada a ver com Deus mais. Bebida alcoólica se serve todas. As luzes se acendem como uma boate, e o povo de Deus cai na pista de dança. E muitos crentes voltam para casa bêbados, trôpegos. Eu estive agora nos Estados Unidos, e um pastor presbiteriano de uma igreja ortodoxa, não estou falando daquela que se desviou para o liberalismo, não, estou falando da ortodoxa, que está permanecendo fiel à doutrina. Recebeu uma carta no final de ano, do secretário executivo do seu concílio, perguntando aos pastores, que tipo de charuto você quer fumar e que tipo de cerveja você quer beber na nossa festa de confraternização. Há igrejas aqui no Brasil, cujos presbíteros têm a confraria do uísque e do charuto, e tem que ser cubano de preferência. Há jovens que saem de uma reunião de estudo bíblico para a balada e passam a noite toda na boate. Estamos cansados de ver crentes bêbados. Olhe para o retrovisor e veja as igrejas que entraram por esse caminho onde foram parar. Por outro lado, há aqueles que querem atrair as pessoas, mas mudam o evangelho, oferecem entretenimento em vez de adoração. E a igreja, produzindo uma espiritualidade mundana, efusivos entusiasmos, mas algo produzido pela carne. E Jesus não se impressiona com os nossos gestos. E Jesus não se deixa enganar, porque Ele quer o verdadeiro fervor. Há aqueles que se desviaram para o liberalismo, se perderam. Há aqueles que entraram para o misticismo e sincretismo religioso e se perderam. Mas há outros que, embora permaneçam ortodoxos, estão áridos, estão secos, estão sem fervor. E eu posso lhes garantir, irmãos, que a ortodoxia é boa, é inegociável. Eu posso lhes dizer que a ética é necessária e é inegociável. E eu posso lhes dizer que a prosperidade, fruto da bênção de Deus e do trabalho, é algo que nós devemos agradecer. A paz é tão boa. Mas eu quero dizer para você que ser ortodoxo só não basta. Ser ético só não basta. Ser próspero não basta. Estar em paz não basta. É preciso ter fervor espiritual. Fervor espiritual. Precisamos ter fogo no coração. Precisamos estar inflamados pelo poder do Espírito. Há poucos dias um pastor chorando comigo, disse: pastor Hernandes, a minha denominação este ano não batizou, em média, um crente por igreja durante o ano inteiro. Falta poder, falta unção, falta virtude do Espírito, falta oração,
falta apego à palavra, falta a virtude do Espírito Santo na pregação, falta, irmãos, falta fervor. Qual é o apelo que Jesus vai fazer? Jesus se aproxima da igreja, no verso 18, de uma maneira tão doce. Aconselho-te. Eu podia mandar, podia dar ordens, mas ele começa dando conselhos. Ele se apresenta como um mercador espiritual, ele tem um produto para vender, o preço é de graça, mas o produto é indispensável. Aconselho-te que tu compres de mim ouro puro para te enriqueceres, vestes brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Preste bem atenção no que Jesus está dizendo. Aconselho-te que tu compres de mim, que tu compres de mim, que tu compres de mim. Você e eu conhecemos igrejas que se desviaram na busca de fervor, se descambaram para as falsas doutrinas, para os experiencialismos perigosos, buscando fervor em fontes rotas. E Jesus está dizendo o seguinte: o segredo da restauração do fervor não é buscar as últimas novidades do mercado da fé, não é correr atrás do emocionalismo histérico, não é buscar o misticismo sincrético da religiosidade descambada. O segredo para esse fogo voltar a acender na nossa alma está em Jesus. É só Ele que pode restaurar o fervor na sua igreja. Quando nós conhecemos a intimidade de Jesus, o nosso coração aquece. Foi isso que aconteceu com aqueles dois caminhantes de Emaús. Quando os seus olhos abriram, o coração aqueceu. E quando os olhos abrem, o coração aquece, os pés se apressam. E quando os olhos abrem, o coração aquece e os pés se apressam, os lábios se abrem para testemunhar que Jesus está vivo e que Ele reina. Quando chega no verso 19, Jesus tem uma declaração a fazer e uma ordem a dar. E eu confesso para vocês que eu me sinto constrangido de pregar sobre a igreja de Laodiceia. Constrangido. Que Jesus está pegando pesado demais com essa igreja. Ele está falando de náuseas. Mas sabe por que ele está pegando pesado também com você e comigo hoje? Porque ele está dizendo o seguinte: eu não desisto de você. Eu não abro mão da sua vida. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Jesus está dizendo para você e para mim: eu não fui à cruz para gerar um crente apático, insosso, insípido, morno. Não é esse o projeto que eu tenho para a sua vida. Eu enviei o meu Espírito para que você seja cheio, para que você experimente a suprema grandeza do poder de Deus, para que você tenha o coração aquecido, para que as cinzas sejam removidas e as brasas voltem a queimar, e esse fogo acenda em sua alma. E agora ele tem uma ordem a dar: sê, pois, zeloso e arrepende-te, muda a sua vida, mude a sua conduta. Quando chega o verso 20, Jesus Cristo mais uma vez se apresenta à igreja. Diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Preste bem atenção aqui, irmãos. Preste bem atenção. A pior doença é aquela que o paciente não tem consciência dela, porque ela mata silenciosamente. O crente mais mundano é aquele que bate palma para ele mesmo. É aquele que faz o seu próprio diagnóstico e diz: eu estou muito bem.
O problema da igreja de Laodiceia é que ela estava apaixonada demais por ela mesma. Ela estava encantada com ela. Tudo acontecia por ela, com ela e para ela. Ela gostava dela mesma. Ela bastava ela mesma. As coisas aconteciam por causa dela, por deleite dela. Ela cantava porque gostava de cantar, ela pregava porque gostava de pregar, ela se reunia porque gostava de se reunir. Mas Jesus estava do lado de fora ainda, do lado de fora. Ela se bastava. E Jesus do lado de fora, querendo entrar. Portanto, a sensação de bem-estar, ou alegria, ou contentamento, ou autoavaliação positiva, nem sempre é retrato de uma saudável espiritualidade. E Jesus está batendo, insistindo, eu estou à porta e bato. Que Jesus nos convide para cear com Ele é um milagre, mas que Ele queira cear conosco é graça. Porque a única maneira de você restaurar o fervor no seu coração é tendo intimidade com Jesus. E intimidade com Jesus você não tem, a não ser que você esteja a sós com Ele, a sós com Ele. Depois que Jesus Cristo faz esse apelo, agora Ele vai fazer uma promessa. No verso 14 Ele diz por que Ele tem competência para fazer a promessa. Estas coisas diz o Amém. Quando Ele diz assim, Ele está dizendo o seguinte: eu não tenho ninguém maior do que a mim para jurar, então eu sou o próprio juramento, eu sou o Amém. Entre Jesus e a sua promessa não tem hiato, porque o que Ele fala, Ele cumpre, o que Ele faz ninguém pode desfazer. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, porque tudo o que Ele diz, Ele cumpre. E Ele é o princípio da criação de Deus, porque Ele foi o agente de toda a criação, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, e se Ele trouxe à existência as coisas que não existiam, Ele é poderoso para restaurar o fervor espiritual no seu e no meu coração. Quando chega no verso 21, Ele vai fazer a promessa: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. E eu acho maravilhosa a transição do verso 20 para o verso 21. Ele sai da intimidade da mesa para a publicidade do trono. Quem se assentará com Ele publicamente no trono? Quem assentou-se com Ele intimamente à mesa. Por isso ele termina assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, em julho de 2011, eu fui visitar essas 7 igrejas. Percorri igreja por igreja, cidade por cidade. E eu confesso a vocês que eu chorei muito, muito. Porque essas 7 igrejas morreram. Literalmente morreram. O que você tem hoje são escombros, pedras reviradas, muita poeira e uma vaga lembrança de uma igreja que existiu no passado. Onde essas igrejas existiram, hoje não tem 1% de crentes. 1%. E sabe por que essas igrejas morreram? Porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Olha para a Europa, o berço do protestantismo, onde aconteceu a reforma do século XVI, onde aconteceu o movimento dos puritanos, onde aconteceu o movimento pietista, onde aconteceu o movimento dos morávios, onde aconteceram as missões modernas, onde aconteceram os grandes reavivamentos. A Europa hoje é um continente pós-cristão.
Eu estive o ano passado pregando em Genebra, na Suíça, uma cidade que já foi considerada uma maquete do reino de Deus na terra. Hoje, a Suíça e Genebra não têm vestígio de cristianismo, uma cidade secularizada. Preguei ano passado em Londres, na Inglaterra, e um pastor chorando comigo disse o seguinte: pastor Hernandes, a Inglaterra não é mais o país de John Wesley, a Inglaterra não é mais o país de George Whitefield, a Inglaterra não é mais o país de William Wilberforce, a Inglaterra não é mais o país de William Carey, a Inglaterra não é mais o país de Charles Haddon Spurgeon, a Inglaterra não é mais o país de John Charles Ryle, a Inglaterra não é mais o país de John Stott, a Inglaterra não é mais o país de Mark Lloyd Jones, a Inglaterra é o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Os nossos templos estão sendo vendidos e transformados em mesquitas muçulmanas, em boates, em museus, em bares. Sabe por que as igrejas estão morrendo na Europa? Porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Olha para a América do Norte, Canadá e Estados Unidos, onde denominações inteiras se capitularam ao liberalismo, estão morrendo. Onde você tem enormes templos vazios, chamadas de dead church, igrejas mortas. Onde os seminários que formaram pastores e missionários e teólogos para abençoar o mundo, hoje geram incredulidade e ceticismo. Sabe por que as igrejas estão morrendo na América do Norte? Até as denominações ortodoxas perdendo centenas, milhares de membros todos os anos, porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Olha para o Brasil, queridos, olha para o Brasil, onde nós já temos denominações que já se uniram ao liberalismo, já deram as mãos ao ecumenismo, que caminham decisivamente para a secularização. Denominações que perdem membros todos os anos, todos os anos, todos os anos. Olha para o Brasil, e vocês verão igrejas enormes, multidões e multidões afluindo, mas não tem evangelho. Não se prega sobre pecado, não se prega sobre arrependimento, não se prega sobre novo nascimento, não se prega sobre vida eterna, não se prega sobre os horrores do inferno, nem sobre as delícias do céu. Se oferece uma panaceia para aliviar as pessoas por causa da culpa, do medo e o desejo de riqueza. Por outro lado, olha para o Brasil, e você vai ver denominações que ainda permanecem ortodoxas, mas que perderam o fervor, perderam a plenitude da graça e do Espírito Santo de Deus. Sabe por que as igrejas estão morrendo também no Brasil? Porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. A cada 3 gerações, irmãos, a igreja corre o risco de entrar num processo de apostasia. Aquela geração que saiu do Egito, morreu no deserto. A segunda geração que nasceu no deserto, entrou na terra prometida. A terceira geração que nasceu na terra prometida, diz a Bíblia, não conhecia mais a Deus. Não conhecia mais a Deus. Talvez os nossos avós foram mais crentes que os nossos pais. Talvez os nossos pais foram mais crentes do que nós somos. Talvez. Nós estamos sendo mais crentes do que os nossos filhos. Se Deus não tiver misericórdia de nós, os nossos netos podem herdar uma igreja apática, fria, insossa, cheia de si mesma e vazia de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus sopre sobre nós o seu sopro. Que Deus remova essas cinzas. Que Deus inflame de volta essas brasas.
Que Deus acenda um fogo de sede de santidade no nosso coração. Que Deus traga sobre nós um avivamento espiritual. Para que sejamos cheios do Espírito Santo. Para que os nossos filhos sejam mais crentes do que nós. Para que os nossos netos sejam levantados na força e no poder do Espírito, para receber uma igreja viva e santa, que vai prosseguir fiel até a volta do Senhor Jesus. Se você quer isso para a sua vida, se você está aflito com essa situação, se nessa manhã você quer pedir a Deus para inflamar sua alma, eu queria convidar você para vir aqui à frente, nós vamos orar juntos. Buscar a face de Deus. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Ó Deus bendito, ó Deus de toda graça, volta o teu rosto para nós nesta manhã. Faz o teu rosto resplandecer neste lugar. Aqui está a tua igreja. E nós estamos dizendo, Deus, que estamos aflitos. Estamos tristes com o nosso pecado. E que estamos desejosos, ardentemente desejosos, de uma visitação poderosa do teu Espírito. Nós não podemos levar a nossa vida sem a plenitude do teu Espírito. Nós não podemos ter ministérios saudáveis, frutíferos, sem o poder do teu Espírito. Ó Deus, nós precisamos do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo. Sopra sobre nós o teu sopro. Traz sobre nós um revestimento de poder. Traz sobre nós, Deus, o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Traz sobre nós um alento de vida. Traz sobre nós avivamento genuíno e verdadeiro. Fortalece a tua igreja. Reaviva a tua igreja. Vivifica a tua igreja. Oh Deus, por amor de Jesus, o teu Filho, visita-nos nesta manhã. E permita que o teu povo saia daqui revigorado com a tua graça, fortalecido com o teu poder, para experimentar as maravilhas do Evangelho de Jesus Cristo. Por amor do teu nome, Senhor, desperta sobre nós um avivamento, Deus, que emane do teu trono, produzido pelo teu Espírito. Queremos fervor, fervor gerado no teu trono, fervor produzido pela tua palavra, fervor fruto da oração, fervor fruto da ação do Espírito Santo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, amém, amém, graças a Deus.